Eu saúdo a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu vou trazer aqui para a meditação dos irmãos uma passagem aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 40 até o 45, que diz: Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhes de joelho: Se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia, pois isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui mostra um milagre de vários que Jesus fez, né? E de vários que ele ainda faz e vai fazer, né? O pastor hoje, ele falou que hoje seria um culto de apresentação de milagres, de bênção na vida de cada um de nós, né? E eu estou trazendo aqui uma reflexão de um milagre que Jesus fez para um homem e o advertiu que ele não poderia espalhar que Jesus tinha feito aquilo na vida dele, né? E eu deixo aqui para a meditação dos irmãos uma frase: a fé promove milagres, mas milagres não promovem a fé, né? Nesse pensamento aqui, eu quero que os irmãos meditem o que aconteceu nessa passagem, nesse milagre que Jesus fez na vida daquele homem, né? Aqui no versículo 1, eu peço para que os irmãos, eles também abram suas Bíblias na passagem que a cura do leproso, lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 1 e 4, que também fala nessa mesma passagem, né? Por que eu estou citando essas duas passagens? São três passagens, em Marcos, Lucas e Mateus. Porque, meus irmãos, na passagem de Mateus mostra que este homem, ele estava naquela passagem quando Jesus desceu do monte, que no capítulo 7, nos versículos 28 e 29, mostra ali. As outras duas passagens não mostram assim. Fala da cura e fala da advertência, né? E aqui não fala, de Mateus não fala advertência, né? Em seguida, aqui em Mateus, no versículo 4, em seguida Jesus diz: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá e mostre ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho, né? Aqui está uma advertência mais branda, né? Aqui no capítulo, em Marcos, a advertência é um pouco mais severa, né? Jesus advertiu com veemência,
né? Não queria de forma alguma que isso se tornasse público. Então, eu quero que os irmãos meditem nessa frase: a fé promove milagres, mas milagres não promovem fé. No versículo 1, aqui, quando ele desce do monte, grande multidão o seguia. Jesus, naquele momento, aquela multidão que seguia ele descia do monte, quando ele fez o Sermão da Montanha, que várias e várias, ele ficou ali um bom tempo, conversando com seus discípulos e todos aqueles que seguiam. Então a multidão se maravilhavam com Cristo, né? A passagem aqui no capítulo 7, 28, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão estava maravilhada com o seu ensino, porque ele as ensinava com autoridade e não como os mestres da lei, que eram os escribas. Então, meus irmãos, aqui, Jesus, quando ele desceu do monte, aquele homem, aquele leproso, ele reconheceu a autoridade que Jesus tinha, o que Jesus podia fazer na vida dele. Ele teve fé. Ele teve tamanha fé que ele colocou a responsabilidade em cima de Cristo. Eu não posso nada, Senhor. Tu podes tudo. Se tu quiseres, tu podes fazer todas as coisas. Ele fez o que é certo. Tamanha fé ele fez. A fé, ela promove o milagre, né? Aquele homem conseguiu tocar no coração de Cristo e falou: Senhor, se tu quiseres, pode fazer. E o Senhor falou: eu quero, seja limpo, né? Então, aquele homem, ele saiu da morte para a vida. Nessa simples palavra do Senhor Jesus, seja limpo, porque a lepra, meus irmãos, era uma pena de morte. A lepra, todos aqueles que eram leprosos, eles saíam do convívio da sociedade. Eles não tinham mais ambiente, nem familiar, nem social, ficavam isolados. Na maioria das vezes, até a morte. Eles eram afastados da sociedade mesmo, né? Aqui, o leproso, aproximando-se, adorou de joelho e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E o Senhor pode. O Senhor pode, como quer, purificar todo aquele que se aproxima dele. Todo aquele. Quando aproximei de Cristo, o Senhor me tocou. O Senhor me deu uma vida nova, um coração puro. E eu a todo momento eu busco. E o Senhor esteja comigo grandiosamente. Porque a cada dia eu busco esse Senhor, meu Deus, da minha vida. A cada dia eu quero que o Senhor faça a sua obra em minha vida, né? Então aqui no versículo 2, o leproso no meio da multidão. Aquele homem teve uma coragem. Como que um homem cheio de lepra, imundo, aquele homem ele teve uma audácia, ele teve uma fé tremenda que ele já estava para morrer, com a lepra tomando todo o seu corpo. Mas mesmo assim, ele com grande fé, em saber que Jesus ele estava sendo divulgado, Jesus ele estava sendo reconhecido, e aquele homem viu que aquele Jesus podia fazer por ele, né? E como que pode um impuro estar no meio de pessoas sãs, né?
Aquele homem ele podia se tornar uma vítima de um linchamento, de um apedrejamento e ser morto, né? A impureza do pecado simbolizado naquela lepra, mas Jesus ele tem poder para limpar e limpar a todos, né? Aquele homem ele estava com uma situação tão próxima ao desespero, porque a própria palavra diz em João 5:3, lá no tanque de Betesda, ali não ficava leproso. Ali leproso não tinha vez, né? Ali naquele poço costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Leproso não. Leproso não, né? A lepra não. E a lepra do pecado. O pecado, o caminho do pecado, né? O final do pecado é a morte. Então, aqui mostra que aqui em Jerusalém, em todo Israel, já tinha-se o costume, leproso vai para a morte. Leproso não pode ficar no meio de nós, né? E todos aqueles, né? E já tinha, as pessoas ali, eles já julgavam as pessoas quando tinham alguma enfermidade, passavam por algum problema, já falavam que aquela pessoa era pecadora, né? Nós vemos o caso de Jó. Seus amigos o julgavam pecador, que aquilo ali era consequência do seu pecado, né? E Jesus também numa passagem, quando um discípulo pergunta a ele por que esse homem está assim, por causa do pecado dele e dos seus pais? Não, Jesus diz, é para que se manifestasse a vontade do Senhor, a vontade do meu Pai, né? Então, mas o povo julgava, igual julga hoje, quando acontece algo com um irmão, com um pastor, com um presbítero, mas não é pastor, não é presbítero, não está ali todo dia na igreja, não dá o dízimo. Irmãos, no mundo teremos aflições, mas Jesus venceu. Vamos ter bom ânimo. Jesus está conosco, né? Louvado seja Deus. Então ali naquele tanque de Betesda já vê que leproso não tinha vez. Então leproso era a margem da sociedade. Pegou lepra, condenado à morte. Só por misericórdia de Deus que aquelas pessoas curadas que retornavam para a sociedade, né? E como que pode Jesus não ser perfeito, limpo, puro? Mas ali nem todo mundo sabia que Jesus era profeta, mas nem todos acreditavam que ele era o Messias, era o Cristo, Filho de Deus enviado para a salvação. Nem todos, não, a grande maioria não acreditava, né? E como que pode, né? Jesus, ao tocá-lo aqui no versículo 3, mostra Jesus estendendo a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso, até aqui, purificado da lepra. E nós vemos que Jesus, com alta compaixão, misericórdia, tocou naquele homem. Jesus ali, se ele não fosse Cristo, se ele fosse um charlatão, um falso profeta, ele seria apedrejado ali também. Mas só que o nosso Senhor Jesus, ele é salvador de nossas almas. O puro tocou no impuro.
porque a própria pureza o tocou. E quando Jesus toca alguém, meus irmãos, tudo se transforma. Tudo aquilo que era desprezível se torna útil, limpo e capacitado para fazer sua obra. É o que Jesus quer fazer na minha, na tua e na vida daquele que ainda há de escutar o Evangelho. Aquele que ainda há de sentir no seu coração que Cristo é o único e suficiente Salvador de sua alma, né? E como que nós podemos fazer que Jesus nos toque? Como que nós podemos pedir esse toque? Que Jesus nos toque, levantando a sua mão, né? Aceitando Cristo no teu coração e fazendo a sua vontade, né? E no versículo 4, mostra, em seguida Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou que sirva de testemunho. Meus irmãos, aqui está a salvação. Aqui no final desse capítulo, no versículo 4 aqui, mostra a diferença de a fé promove milagres, mas milagres não promove fé. Porque, meus irmãos, aqui estavam a ordem do nosso mestre. Porque Jesus, ele poderia fazer muitos e muitos milagres. Jesus, ele poderia, antes da sua crucificação, ter feito algo mais, né? Porque aquele homem, quando ele foi porado, ele tinha que ser obediente a Deus, a Jesus. Porque Moisés determinou a lei para todo aquele que fosse curado de lepra, teria que ir até um sacerdote, apresentar ao sacerdote. O sacerdote iria raspá-lo, aquele homem, todos os pelos do seu cabelo, do seu corpo. Aquele homem ia oferecer sacrifícios. Aquele homem ia voltar no sétimo dia. Ia se raspar novamente. E ali, no 8º dia, ia se comprovar aquele homem estaria curado, né? O sacerdote, ele tinha esse dever, esse compromisso de fazer algo, né? Aquele homem, ele foi curado da lepra. Quem estava ali viu, e quem não estava, não serviu de testemunho, não serviu para honrar a Deus quando ele quando ele passou para Moisés a lei. A lei tinha que ser cumprida. A vontade de Deus era a lei. Ela tinha que ser cumprida. Ela tinha que ser feita da forma que Jesus queria. Jesus, em Mateus, no capítulo 5:17, não pense que vim abolir a lei ou aos profetas. Não vim abolir, mas sim cumprir. Jesus, ele foi cumpridor de toda a lei. Então, aquele homem, ele perdeu a chance de sair da consequência daquela lepra, que seria a morte imediata. Aquele homem teve vida e não teve obediência que levou à sua morte. Mas não mais a morte só física, a morte espiritual. Porque a desobediência, meus irmãos, ela leva à morte espiritual. Ela tira aquilo que o Senhor quer nas nossas vidas. O Senhor quer salvar. O Senhor não quer só te curar. O Senhor não quer só te beneficiar no teu trabalho, te dar um emprego, na tua família, no teu lado sentimental. O Senhor, ele quer salvar a tua alma.
salvar nós de partirmos sem Ele. Porque essa foi a vinda de Cristo. Jesus, Ele quer nós do lado dele lá no céu. Ele não quer que nós vivamos bem aqui e no final perdemos a salvação, né? Na própria palavra de Deus diz: tolo, o que farás da tua alma? Porque hoje mesmo vou pedi-la, né? Sem obediência ao nosso Senhor, colocamos nossas vidas e almas nas mãos do inimigo de nossas vidas. É a mais pura verdade. Sem obediência não tem como agradar ao Senhor. Sem fé não tem como agradar ao Senhor. Mas quando tem só fé e não tem obediência, a fé remove montanhas. Mas fazer a vontade de Deus nos leva para próximo dele. Porque a obediência e fazer a vontade de Deus quer dizer que nós estamos caminhando com Ele. Nós estamos juntos com Ele. Né? A caminhada de Abraão é um exemplo. O que este homem passou? Este homem idoso teve filho. Deus pediu o seu filho. Ele obedeceu pela fé, mas foi obediente. Deus, naquele momento, Ele trouxe a provisão para que não se sacrificasse. Deus honrou Abraão e honrou a tua descendência, né? Depois José, olha o que este homem passou. Este homem, por causa de 2 sonhos que ele teve, seus irmãos o invejaram, queriam matá-lo, outro interviu, jogou-lhe num poço, depois vendeu ele como escravo. Este homem sofreu na mão dos egípcios. Depois, Deus honrou e humilhou todos aqueles que tentaram destruí-lo. Mas mesmo assim, ele não maltratou nenhum deles. Moisés, o homem que ele mesmo falou com suas bocas que ele não era capaz, Deus o sustentou na sua caminhada. Moisés é um exemplo até hoje, lá em Israel. E um exemplo para nós também, de um homem que fez a vontade de Deus e conversou com o Senhor cara a cara. Moisés foi considerado, Arão foi sacerdote de Moisés. Moisés era Deus, né? Deus falou com Moisés: você vai ser Deus, Arão sacerdote. E assim se segue. Olha o quanto Deus honrou este homem. Samuel. Olha o exemplo de obediência de Samuel. Samuel foi criado em meio desobedientes, em meio sacerdotes impuro e desonesto. Mas ele permaneceu e foi honrado. Ele veio, ele ainda, né? Ele ainda teve a honra, né, de levantar, né, não levantar, de ungir 2 reis, os 2 primeiros reis de Israel. Daniel, exemplo de obediência. Daniel não se contaminou o que Nabucodonosor tinha determinado. Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Eles foram
numa situação, eles eram, em Judá, eles não eram pessoas, assim que, como se diz, plebeus, eles eram da elite. Tanto é que eles foram separar, foi a ordem de Nabucodonosor. Mas esses meninos foram para lá, muitos jovens, mas obediente, obedeceu aquilo que Deus queria, aquilo que Deus queria na vida e quer na vida de cada um de nós, né? É por isso que eu falo, meus irmãos, Jesus, quando ali aquele leproso, ele perdeu uma grande oportunidade de fazer o que é certo. Ele recebeu algo bom terrestre, mas perdeu algo infinitamente maravilhoso, que é o eterno, é a obediência, é estar, fazer a vontade, seguir e junto estarmos lá no céu, honrando e louvando esse Senhor Jesus maravilhoso que fez e ainda há de fazer muitas coisas em nossas vidas, mas o mais importante, Ele quer que nós estejamos do lado dele, né? Eu falo, irmãos, meus irmãos, mais uma vez, a fé traz milagres, a obediência à salvação, né? Eu vou deixar um versículo aqui em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 7. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei do maná escolhido. Também lhe darei uma pedra branca, com um nome novo nela escrito, conhecido apenas por aquele que o tem. Louvado e glorificado ao Senhor. Meus irmãos, meu nome eu quero, e eu sei que cada um de nós também quer isso, que esteja escrito nessa pedrinha branca, que o Senhor tem guardado à nossa espera, né? Louvado e glorificado é o Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor quer dar essa pedrinha branca para cada um de nós, né? Mas só que temos que ter fé e obediência, porque a fé, é impossível agradar a Deus sem fé, mas também a obediência nos leva até Ele. Louvado e glorificado ao Senhor Jesus. Eu vou terminar com um hino que só algumas pequenas, só a primeira parte desse hino, que toca no meu coração e que diz muito, né, também nessa passagem. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, Senhor. É para a nossa alegria que o Senhor toca no meu coração, toca no coração dos irmãos, e que essa palavra toque no coração de cada um, e que os irmãos continuem meditando, porque talvez eu não consegui passar tudo aquilo que os irmãos desejavam, mas eu pedi a Deus para colocar no meu coração a palavra, para mostrar para os irmãos e levar aquilo que está dentro do meu coração. Eu agradeço a Deus por Ele ter feito isso
e honro a Ele por todas essas coisas que Ele tem feito e ainda faz e fará em minha vida. Mas a mais importante é estar um dia do lado dele, pela obediência, pela fé e pela obediência à sua palavra. Louvado e glorificado ao Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém.